Como foi e está sendo importante. A gente precisa primeiro entender a educação dentro de um contexto. Hoje, o tema do nosso Honeycast é uma educação para a inovação. Como foi e está sendo importante inserir materiais digitais, letramento digital e educação midiática na pauta. Para conversar com a gente sobre o assunto, convidamos a Andresa Morelli, proprietária da A Morelli Gestão, Desenvolvimento Humano e sócia da Rede Aprendente. Aqui no Ranieri a gente escolheu o material didático do Geek One, você com certeza conhece, como nosso material didático para os anos iniciais. A gente começou a usar esse ano e a gente já usava para os anos finais e também para o ensino médio, porque a gente acredita numa cultura digital como sendo algo fundamental para os estudantes utilizarem as tecnologias e digitais de forma crítica e ética. Mas toda mudança, ela gera impactos, né? Como em qualquer outra área, e gera impactos entre os envolvidos. E a gente tem acompanhado de perto os resultados do uso dessa plataforma, né? Tanto para as crianças quanto para as famílias e também para os professores. As crianças adoram, né? O retorno é super positivo. Às vezes a professora posta uma atividade lá e ela acha que eu não avisei a turma, então eles não vão nem saber. Eles sabem que está lá e às vezes sai algum erro de comunicação porque eles se interessam demais. Então eles interagem muito mais com essa atividade sendo dessa forma. Para os professores também tem sido uma experiência muito boa, né? Porque eles estão conseguindo enxergar o desenvolvimento da aprendizagem desses estudantes. O Geek oferece muitos dados e esses dados acabam ajudando aí no dia a dia, nas intervenções que os professores precisam fazer. Para as famílias, a gente ainda tem visto um pouco mais de dúvidas com relação a uma preocupação com a criança, né? Principalmente de não complementar o processo de alfabetização, a preocupação com a caligrafia, com o volume, né? Se meu filho está tendo o que precisa ou não. Como que você enxerga isso? É muito interessante, né? Assim, eu posso falar da Geek como diretora de escola, eu posso falar da Geek como alguém hoje que trabalha com escolas pelo Brasil todo e usa a Geek para dados, que são fundamentais para o processo de gestão. Eu posso falar da Geek como mãe da Amanda, que é professora e usa Geek. Legal. Eu posso falar da Geek como mãe do Pedro e da Gabriela, que são estudantes e usam Geek. Então eu tenho uma visão muito ampla. Assim. Eu acho que a Geek, ela é hoje a solução que eu vejo para a educação, Janaína. Assim, tanto que as escolas que eu trabalho, se elas não usam, elas passam a usar. Sim. Porque vamos pensar assim, ó. O que tem no mercado hoje não é o melhor. Existe outra coisa, não existe. Tipo, que livro, apostila, tu vai lá. Assim, tipo, uma apostila. A Geek atualizou no mesmo mês a guerra da Ucrânia, no material. Aonde você consegue isso numa apostila? Não sei, assim, a compreensão de uma linha editorial, a linha editorial, ela tem uma complexidade muito grande. Então, eu já trabalhei dentro de editora, eu acompanhei isso. Então, você faz um material de educação infantil, fundamental nos iniciais, fundamental nos finais e médio. Para você atualizar aquele material de educação infantil de novo... Só para o outro ano, pelo menos. Não, né? Você demora pelo menos 4 anos, porque você vai fazer todo aquele percurso novamente e um investimento financeiro absurdo para você fazer isso. Sim. No material digital, você consegue fazer isso quase que imediatamente, porque você não tem que imprimir o livro de novo. E as crianças reclamam, antigamente com as apostilas, eles reclamavam, mas eu tô aprendendo isso já faz 5 anos que isso já aconteceu. Exatamente. Então, assim, eu tenho a Amanda esse ano me contou uma ótima, ela dá aula de língua portuguesa para o 8º ano, ela trabalha em 2 escolas, as 2 escolas utilizam Geek. Aí, quando ela fez uma avaliação diagnóstica, tô contando para as famílias o lado da escola, o lado do professor, porque escola é todo mundo, né, gente? Vocês que são família são escola também, né? Tô falando do lado do professor. Eu, professor, cheguei aqui no começo do ano, até com toda a defasagem que a gente entende da pandemia, e fiz o que a gente chama de avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? A gente pegou todas as crianças e entendeu como é que estava o processo de aprendizagem daquela criança. Depois disso,
que a gente precisava fazer? Personalizar a aprendizagem daquela criança, porque a gente sempre está em momentos diferentes de aprendizagem. Mesmo adulto, fazendo um MBA, a gente está em processos diferentes de aprendizagem. Quando a Amanda fez isso, ela falou, meu Deus, tem matéria do 4º ano que essas crianças não sabem, elas estão no 8º. Do 6º e do 7º, certeza que tinha por conta da pandemia. Ela foi com o login dela, pegou matéria do 4º ano, matéria do 6º, matéria do 7º e refez tudo que ela tinha que trabalhar com o 8º ano. Assim, em uma tarde, ela sentou com a consultora da Geek e fez isso. E aquilo ali já gerou um resultado daquela avaliação diagnóstica. Para a gente que está aqui dentro, para diretor, coordenador, professor, você tem uma turma com 20, 25 alunos. Para você personalizar isso no material impresso, não existe a possibilidade. Até porque você teria que comprar o material do 4º, do 5º. Não existe. Então, eu acho que é um entendimento assim, o digital, ele não é um curso, ele é um recurso. Então, acho que a primeira coisa que a família precisa entender para diminuir essa reatividade é isso. Isso daqui é um recurso de aprendizagem, né? Que está alinhado a competências. Então, quando a gente fala competências, para ficar mais claro para as famílias, assim, eu gosto de usar o exemplo de dirigir. Então, pergunta assim, Andresa, você dirige? Dirijo. Então, você tem competência de dirigir? O que significa isso? Competência tem 3 coisas que a gente chama de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando a gente fala de competência, a gente está falando disso. Eu tenho os conhecimentos necessários, estudei lá os negócios lá do Detran. Tenho habilidade de dirigir, tenho atitude, pego e dirijo. Tem gente que tem o conhecimento, tem habilidade e não tem atitude, então não tem competência. Aí você pergunta assim, você dirige à noite? Opa! Você tem que ter o conhecimento, mas você tem que ter, além daquelas habilidades, outras habilidades e atitude. Hoje, por exemplo, eu não dirijo à noite na estrada, eu não enxergo mais para fazer isso. Tenho mais de 50 anos, eu não tenho medo. Eu não vejo com a mesma... Então, eu não tenho mais atitude, eu não tenho mais competência para dirigir à noite, para dirigir na estrada. Dirigir à noite é outra competência. Então, quando a gente está falando de competência, a gente fala disso. A apostila, o material, ele traz conhecimento e, no máximo, compreensão. Para o seu filho aplicar, só fazendo o exercício não garante o processo de aprendizagem. Antes a gente via a imagem parada no nosso livro. Muralhas da China. A gente olhava aquela foto das muralhas da China, não tinha a menor ideia do que... Hoje você clica no link, você vê a muralha da China ao vivo no Google, com as pessoas andando na muralha da China. Isso é um material digital. Então, vamos entender o que a gente está querendo dizer com isso. Então, eu acho que a primeira coisa para essas famílias é dizer assim, abre o coração. Abre o coração, senta lá e faz de coração aberto, querendo entender a aprendizagem que está por trás do material. E as famílias? Como que a gente pode contribuir, abraçar melhor essas dúvidas e preocupações e convidá-las para fazer parte aí desse processo inovador? A família, assim, tem algo que a gente precisa entender, assim, a escola, ela não é a escola que era na nossa época. Não é. Mudou, né? Tudo mudou, a escola muda também, o espaço escolar mudou, né? Então, quando tem uma lição, quando tem uma tarefa para casa, a tarefa é do seu filho. Ela não é sua. Eu lembro que a minha mãe, eu sou filha única, né? E a minha mãe, na melhor das boas intenções do mundo, na época era cartolina, né? Então, ela comprava aquelas cartolinas e recortava aquilo. Eu tinha as cartolinas mais lindas, mas ela não deixava eu colar um negócio na cartolina. Eu levava a cartolina para apresentar, mas aquela cartolina não era minha, mas era algo que fazia minha mãe muito feliz. A hora de eu apresentar o trabalho, eu levar aquela cartolina perfeita. Isso me trouxe muitos desafios depois, porque na vida... Jana, assim, eu fui obrigada a construir minhas cartolinas. A gente às vezes fala, né? Tem mãe que fala assim, não, mas o que a professora vai pensar de mim se eu deixar meu filho levar esse trabalho, né? E a professora não vai pensar nada.
Uma coisa é você acompanhar, é você checar se aquela criança fez o melhor que ela consegue fazer naquele momento. Sim. E até pra gente, que é professor, né? A gente, quando olha um trabalho que foi a mãe que fez, a gente olha e fala assim, não, essa criança não fez esse trabalho não. Esse estudante não fez esse trabalho não. Porque a gente sabe como é que é esse estudante dentro da sala. Então isso não apoia no processo de aprendizagem do seu filho. Quando você me perguntou a questão da Geek, eu gosto muito de trazer um ponto em relação à Geek. A minha escolha enquanto diretora da escola na época pela Geek, ela tinha um grande motivador: a aprendizagem do estudante. Eu acho que qualquer coisa que a gente faça dentro do espaço escolar faz sentido se favorece o processo de aprendizagem do estudante. E é para isso que a gente está aqui, né? É para isso que a gente está aqui. Então, eu acho que a família, quando faz alguma coisa, ou quando cobra uma letra perfeita, quando naquele momento aquela criança não é capaz de entregar uma letra perfeita, não é deixar fazer de qualquer jeito, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você precisa entender como é que seu filho funciona, e às vezes ele funciona de uma maneira diferente da gente. Às vezes não, quase sempre, né? Ele funciona de uma maneira diferente da gente. Então, eu acho que o que a família pode fazer é primeiro estar aberta a esse processo de mudança. E se perguntar, o que eu estou fazendo nesse momento apoia no processo de aprendizagem do meu filho? Em 27 anos de existência, a gente sempre buscou soluções e inovações, sempre com foco na melhoria da aprendizagem dos alunos, né? Eu acho que você acabou falando isso. A gente acha que essa educação para inovação, ela é desafiadora, mas ela é essencial, tanto para o crescimento, para o nosso crescimento, né? Para o crescimento da escola como um todo, quanto para o desenvolvimento das crianças e de todos. Andresa, muito obrigada pela sua participação, adorei o papo, acho que a gente vai continuar conversando mais aí pra frente. Com certeza essa conversa acho que esclarece muito para todas as famílias, né, e vai ajudar nesse processo aí por uma busca por inovação, mas que faça sentido para todo mundo. Obrigada. Obrigada a vocês e tamo junto, né? A gente tem que dar as mãos aí e seguir aprendendo todo mundo a lidar com esses desafios aí. Obrigada, Jana. Obrigada a você.